3 textos do apóstolo Paulo, que com todo o respeito que é devido a esse grande homem de Deus, considero incoerentes, e que têm provocado muito engano no meio dos cristãos. Primeiro texto, 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Neste texto, Paulo está afirmando que ao som da última trombeta, portanto a sétima, últimos dias dos 7 anos de Daniel 9:27, momentos antes do início do milênio, a morte será tragada na vitória. Isso não pode ser possível porque no livro de Revelações de Jesus Cristo, Apocalipse de João, a morte só é tragada no final do milênio. Apocalipse 20:7. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vemos aí que só no final do milênio a morte é extinta. Sabemos pelas Escrituras, no texto de Isaías 65:20, que haverá morte no milênio. Podemos observar também que no final do milênio, todo aquele que se desviou dos caminhos santos do Senhor será morto. Apocalipse 20:9. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Cristo será rei sobre toda a terra, e a regerá com vara de ferro. Apocalipse 12:5 diz: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Vemos, portanto, ao meio das bem-aventuranças do milênio, haverá justiça dura para os desobedientes, havendo, pois, punição com a morte. Fica claro pelo texto de Apocalipse que a morte só é finda após o término do milênio e não na última trombeta que ocorre momentos antes do início do milênio. Segundo o texto, 1 Coríntios 15:29, doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Neste verso, Paulo parece afirmar que há a possibilidade de alguém vivo se batizar para a remissão de pecados de um morto, dando apoio à teoria romana, execrável, do purgatório. Terceiro texto, 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este verso indica que os vivos serão arrebatados, sendo o único verso que faz essa afirmação, contrariando muitos outros que afirmam o contrário. No verso 17, Paulo, estando escrevendo para Tessalônica, e consequentemente para todas as igrejas, onde mantinha seus ministérios na época, posto que estas cartas, por se constituírem instruções de grande valia, eram transcritas e reenviadas para outras igrejas, como a de Coríntios, Éfeso e outras. Neste momento, no entanto, ele afirma que ele e estas igrejas estariam vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo e que seriam arrebatados naquela época. Ora, sabemos por Mateus 24:37 ao 41, que os que estiverem vivos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, que serão arrebatados, serão os ímpios não os salvos, e que apenas os mortos serão ressurretos, receberão corpos glorificados e serão sim arrebatados antes da vinda de nosso Senhor.
O texto de Mateus 24:37 é bem claro, pois o Senhor cita como referência os dias de Noé, onde os que foram levados foram os ímpios, e os que ficaram foram os servos de Deus. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Parece que o termo levado, na menção da passagem de Noé, não tem sido considerado, pelos evangélicos, para o restante do texto, onde diz: estando dois no campo será levado um, e deixado o outro. Este último texto dá base para uma heresia que corre no meio cristão, que afirma que a igreja será arrebatada aos céus, contrariando relevantes versículos que dizem o contrário. O Senhor será rei sobre toda a terra. Os justos herdarão a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os céus são do Senhor, mas a terra deu aos homens. A estátua de Nabucodonosor, em Daniel 2:35, representa os reinos desse mundo, assim como a pedra cortada sem o auxílio de mão, representa o reino de Cristo. E aí temos: mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Claramente a pedra, reino de Cristo, enche a terra e não o céu, como prega a maioria esmagadora dos cristãos. Apocalipse 21:5 diz: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ora, claramente o texto diz: faço nova todas as coisas existentes. E não outro mundo. Sem sombra de dúvidas, os que serão arrebatados serão os ímpios por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Yahshua HaMashiach. Podemos ver pelos textos. Provérbios 2:22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Salmo 37:34. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. A conclusão é: por ocasião da vinda de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, com base em Mateus 25:31, os que serão arrebatados serão os ímpios, e os justos herdarão a terra regenerada, e nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Congregação Cristã do Segundo Advento, Henrique Gomes.